bom nós estarmos juntos mais uma vez no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A sua companhia é muito especial nesse momento importante do nosso dia, onde nós paramos diante da Palavra de Deus para fazer a leitura orante, a Léxio Divina. É muito bom ter você, é muito bom saber que nós estamos juntos contemplando as maravilhas de Deus a partir da Palavra, o Deus que fala hoje. E o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, esse programa ele é a Léxio Divina que o Padre Jonas ensinou para nós na Canção Nova, a maneira de ler a Bíblia, de compreender aquilo que Deus está falando conosco e de aplicar no nosso dia a dia. Vamos pedir ao Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo bíblico do livro de Josué. Quero convidar você a pegar aí o seu texto bíblico, a sua Bíblia e também o seu caderno para nós anotarmos o texto que nós iremos estudar. Anota aí Josué, capítulo 10, versículos de 28 a 43. Josué, capítulo 10, versículos de 28 a 43. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Naquele mesmo dia, Josué tomou Maceda, passou-a ao fio da espada, voltando ao interdito o rei e todas as pessoas que nela se encontravam. Não deixou um sobrevivente sequer e tratou o rei de Maceda como havia tratado o rei de Jericó. Josué, com todo Israel, passou então a Maceda para Libna e abriu o combate contra Libna. O Senhor também a entregou às mãos de Israel, que passou ao fio da espada o rei e todas as pessoas que nela estavam. Não lhe deixou um sobrevivente sequer e tratou o rei como havia tratado o rei de Jericó. Josué, com todo o Israel, passou então de Libna para Laques, cercou-a e combateu-a. O Senhor entregou Laques às mãos de Israel, que no dia seguinte a tomou, passando ao fio da espada todos os que nela se encontravam, do modo como havia tratado Libna. Horã, rei de Gazé, subiu para socorrer Laques, mas Josué o derrotou juntamente com seu povo, não lhe deixando um sobrevivente sequer. Josué, com todo Israel, passou então de Laques para Eglon, cercou-a e combateu-a. Tomaram-na naquele mesmo dia e passaram-na ao fio da espada, votando ao interdito todas as pessoas que nela estavam, do modo como havia tratado Laques. Depois Josué, com todo Israel, subiu de Eglon para Hebrom e combateu-a. Tomaram-na e passaram-na ao fio da espada, bem como ao seu rei. Fizeram o mesmo a todas as cidades que lhe pertenciam e a todos os habitantes. Não deixou um sobrevivente sequer, do mesmo modo como havia feito em Eglon. Voltou ao interdito, juntamente com todos os habitantes. A seguir, Josué, com todo Israel, voltou para Dabi e combateu-a. Tomou-a, bem como a seu rei e todas as cidades que lhe pertenciam. Passaram-nas ao fio da espada e votaram ao interdito todos os habitantes. Não deixou um sobrevivente sequer, do mesmo modo como tratara a Hebrom, a Libna e aos seus reis. Tratou também a Dabi e a seu rei. Foi assim que Josué conquistou toda aquela terra, a montanha, o deserto do sul, a planície e as encostas, juntamente com seus reis. Não deixou um sobrevivente sequer, votando ao interdito todo ser vivo, conforme ordenara o Senhor, o Deus de Israel. Josué destruiu-os desde Cades-Barnea até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gabaon. Josué tomou todos esses reis e suas terras de uma só vez, porque o Senhor, o Deus de Israel, combatia em favor de Israel. E Josué regressou com todo Israel ao acampamento de Gilgal. É importante nós fazermos memória, eu vou até pegar aqui o capítulo 1 do livro de Josué, ele precisa ser base de entendimento da conquista. Nós estamos agora
numa etapa muito importante. Esse povo passou 40 anos no deserto. Aquela primeira geração desobediente, murmuradora, que não acreditou que Deus poderia dar a terra prometida para eles, aqueles espiões, né, que foram enviados. Somente Josué e Caleb entraram na terra prometida e Josué entrou com uma promessa. Veja só, Deus falou com Josué aqui no capítulo 1, versículo 6. Ser forte e corajoso, pois fará este povo herdar a terra que jurei dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso e cuida de agir segundo toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, a fim de que tenhas êxito por onde quer que andes. Que o livro desta lei esteja sempre em tua boca, medita nele dia e noite, para que procures agir de acordo com tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar os teus caminhos e serás bem-sucedido. Acaso não te ordenei, sejas forte e corajoso? Não tenhas medo, vai dizer Deus a Josué. Não te acovardes, pois o Senhor teu Deus estará contigo onde quer que vás. Mas aqui no versículo 3 vai dizer também: todo lugar que a planta dos vossos pés pisar, eu vos dou conforme prometi a Moisés. Qual é a promessa que Deus fez a Moisés? Dar a terra prometida. Agora é o tempo da conquista. E aqui está algo de muito importante que precisa ficar fixado no nosso coração: obediência, alinhamento espiritual com Deus, meditar na lei, não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Quando nós vemos aqui Josué conquistando toda essa terra que Deus prometeu a esse povo, e aqueles que lá estavam habitando eram um povo pagão, que adorava aos ídolos, que sacrificavam os seus filhos, queimavam os seus filhos, não é, vivos, a Moloque, a tantos outros falsos deuses. Então, o processo é um processo de purificação. E ele se dá à medida que Josué aplica a ordem de Deus, obediência. A palavra obediência, ela não pode sair dos nossos corações e principalmente do desejo mais íntimo do nosso ser. Nós precisamos desejar obedecer a Deus. Claro, o princípio da obediência está na humildade. Eu tenho um Senhor. Vamos imaginar aqui, vamos fazer, não é, na nossa memória, na nossa mente, um processo imaginativo. O Senhor está acima, nós estamos abaixo. Quem está acima é quem dá a voz de comando. A voz de comando deve ser obedecida pelos servos, por aqueles que servem aquele que está acima. É o Senhor. E ele não é um Senhor qualquer. Vamos imaginar, não é o seu patrão no lugar onde você trabalha, não é o seu líder. Não, ele é Deus. E toda a palavra de Deus deve ser obedecida. E aqui, toda a conquista que nós vamos ver Josué estabelecer junto com esse povo, ela vem da obediência a Deus, da obediência à palavra, da obediência às leis, da obediência a tudo aquilo que foi dito a Moisés, da obediência de não ter aliança com a idolatria, com os idólatras, a obediência de purificar aquela terra. Josué não negocia. Nós não podemos negociar a nossa obediência a Deus, a nossa obediência aos mandamentos, a nossa obediência às leis. Mas para obedecermos, nós temos que ser humildes. Humildes em reconhecer, existe Deus, Senhor soberano. Nós somos seus servos, claro, filhos, servos. E nós devemos amá-lo acima de todas as coisas. E amando acima de todas as coisas, nós devemos amar as leis, nós devemos amar os decretos de Deus, os mandamentos de Deus, os ensinamentos do Senhor. Sejam eles os ensinamentos bíblicos, sejam aqueles ensinamentos vividos na tradição da Santa Igreja, sejam esses mandamentos traduzidos pela doutrina da Igreja, a sã doutrina da salvação, e aplicá-los. O resultado, meus irmãos, é tremendo. Olha o que acontece. Josué vence todas as batalhas. Josué vê cumprir-se na vida dele o que Deus disse em Josué 1:3, onde a planta dos teus pés pisarem, eu te darei. Você conquistará, você será bem-sucedido, mas você será bem-sucedido se você observar as leis. Nossa, padre, mas tem tanta gente aí bem-sucedido que não vive
os princípios bíblicos, que não vive os princípios da tradição, que não vive a doutrina da igreja e são bem-sucedidos. Você está olhando somente para o lado material. E aqui eu estou falando de conquista da terra prometida, da morada celestial, do céu. É muito além de bens materiais. Deus vai te abençoar também, se você for obediente, fica tranquilo. Mas esses que podem estar prosperando hoje, estarão na condenação eterna amanhã, se não se converterem e não vierem a obedecer ao Senhor. Então, o princípio espiritual que nós devemos colher desse estudo hoje é a obediência que gera vitória. Veja só, no final, aqui no versículo 42, vai dizer: Josué tomou todos esses reis e suas terras de uma só vez, porque o Senhor, o Deus de Israel, combatia em favor de Israel. Qual é a mensagem que nós devemos colher hoje? O princípio espiritual da obediência a Deus é gerador de vitórias e conquistas. A maior delas será o reino dos céus, conquistado para nós por Jesus, que foi obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. Esse é o segredo dos vencedores. Obediência. E aí eu quero colocar esse trechinho do versículo 42. O Deus de Israel, vírgula, combatia em favor de Israel. Ponto. Agora nós podemos colocar assim: eu creio firmemente que Deus combate em meu favor. Tenho uma boa notícia para você do estudo bíblico de hoje. Você não está sozinho. Deus está com você. Agora, uma coisa muito importante: queira estar com Deus. E o estar com Deus é obediência total a Ele. Vamos rezar? Senhor, nós te agradecemos por esse símbolo tão importante, espiritual, demonstrado para cada um de nós nesse texto bíblico. A conquista que Josué vai executando, realizando na terra prometida, ali, naquela terra de Canaã, a terra que o Senhor prometeu àquele povo, ela se dá em total obediência e alinhamento espiritual com a vontade de Deus. E hoje, diante desse simbolismo, dessa consciência que nós temos diante da palavra, junto com os meus irmãos, eu quero pedir a graça ao Senhor de ser um sacerdote obediente. Aqueles irmãos e irmãs que agora estão rezando comigo também estão pedindo a serem totalmente obedientes ao Senhor, à sua palavra, aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas leis, porque ainda, Senhor, que aqui nós passemos por tribulações, dificuldades, ainda que aqui nós não prosperemos materialmente ou conquistemos coisas grandiosas, a coisa mais grandiosa, a realidade mais grandiosa que nós iremos conquistar pela obediência fiel e restrita ao Senhor será o reino dos céus. Será a eternidade que o Senhor conquistou, em primeiro lugar, para nós e por nós, pela sua obediência e obediência até a morte e morte de cruz. Obrigado por nos ensinar e por nos instruir pela sua palavra e por nos chamar a viver nesse caminho de obediência e de fidelidade ao Senhor. Amém. É isso, meu irmão, minha irmã, isso é o segredo da vitória. Obedecer a Deus, ainda que custe muito, ainda que seja muito exigente, ainda que nós tenhamos que ordenar muita coisa na nossa vida por estar desordenado em relação aos mandamentos e às leis de Deus. Mas hoje o Senhor chama a mim e a você a vivermos juntos esse propósito da obediência. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.